Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Continuando a nossa aula número 1 das lições da Escola Bíblica Dominical. Quero fazer uma retificação na minha fala de ontem. Eu disse que as epístolas da prisão eram Efésios, Filipenses, Timóteo e Filemão. No entanto, Timóteo não faz parte das epístolas da prisão. É Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Só para deixar esclarecida essa parte. Eu falava ontem sobre a cidade de Éfeso, onde Paulo chegara. A situação da cidade de Éfeso era uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes. Tinha um anfiteatro com capacidade para 25 mil pessoas e um estádio onde eles disputavam suas corridas e utilizavam também para lutas entre animais ferozes e entre homens e animais. Disse também que tinha um templo construído para a deusa Ártemis ou Diana, a deusa da fertilidade, e esse templo era construído todo em mármore. Era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. E a maior fonte de renda da cidade era a venda de nichos da deusa Diana. O que é nichos? São miniaturas do templo com a imagem dentro. Isso eram nichos, eram construídos em prata. Quem fazia esses nichos era uma pessoa chamada Demétrio, e ele, vendo que a renda deles estava ameaçada, em razão de Paulo ter chegado pregando o Evangelho de Jesus, então eles promovem um grande ajuntamento para combater a pregação do Evangelho. Paulo, quando chega lá, eu disse ontem, encontrou alguns discípulos. Na verdade eram 12 discípulos, só que esses discípulos não conheciam ainda o Espírito Santo. E Paulo pergunta para ele: recebesse já o Espírito Santo? E eles dizem: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Em Atos 19, no versículo 23 a 29, relata o momento em que houve a manifestação promovida por Demétrio. Diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Qual caminho? Jesus, do qual Paulo estava pregando. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então eles, temendo que a venda dos nichos da deusa Diana caísse e eles ficassem com dificuldades financeiras, promoveram esse reboliço e para impedir que Paulo continuasse pregando o Evangelho. Como era a igreja na cidade de Éfeso? Bem, eu disse que tinha lá 12 discípulos que já estavam quando Paulo chegou, mas não tinha uma igreja ainda solidificada, uma igreja com bases fundamentadas. Então Paulo chega, se junta a esses 12 discípulos e começa a fazer nas sinagogas reuniões. Por 3 meses ele se reuniu nas sinagogas dos judeus, pois ele também era judeu, e nessas sinagogas ele
pregava o evangelho aos judeus. Mas os judeus não deram muita atenção às pregações de Paulo, não acreditavam na sua pregação, que Jesus era o Messias, e em razão disso Paulo então se afasta, aluga um lugar para ele poder continuar o seu trabalho, e ficou durante 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho na cidade de Éfeso, e lá formou uma grande igreja depois, uma igreja cristã. Algumas pessoas passaram, essa referência está em Atos também, tá? No versículo 19, no versículo 8, que fala assim: entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Persuadindo quem? Os judeus. Mas alguns deles se endureceram. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, qual caminho? Jesus, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E aí, mais para frente, fala que ele ficou durante 3 anos pregando o evangelho. No capítulo 20 fala isso. 20 e versículo 24, ele diz: mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. E aí ele fala mais adiante do tempo que ele ficou lá pregando o Evangelho. 20 e 31. E também alguns dos principais da Ásia, não, aqui é 19, 20 e 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Está falando para os crentes de Éfeso. Então, os estudiosos dizem, afirmam que, além de Paulo, passaram pela cidade de Éfeso outros grandes líderes da igreja, como Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, que era um dos filhos na fé de Paulo, e o próprio João, o evangelista, também pastoreou a igreja de Éfeso. Paulo começa a epístola com saudação. Todas as epístolas dele começam com a saudação. E essa de Éfeso é a mais pequena, ou a menor de todas as saudações que ele faz à igreja de Éfeso. Ele começa todas elas e começa dizendo mais ou menos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Em algumas ele fala Paulo, servo de Jesus Cristo, em outras ele fala apóstolo de Jesus Cristo, mas aí ele acrescenta, pela vontade de Deus e não dos homens, em algumas ele fala. E aqui na de Éfeso ele se identifica assim: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essa era a saudação comum que ele fazia a todas as igrejas para a qual ele escrevia. E é interessante nós falarmos um pouco sobre isso, porque ele não quer mostrar a sua pessoa, a sua sabedoria, a sua importância, mas o que ele quer mostrar? A importância de Jesus. Ele coloca Jesus em tudo o que ele faz, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Quando ele teve aquele encontro com Jesus lá na estrada de Damasco, Jesus falou isso para ele, que ele era um vaso escolhido desde o ventre de sua mãe. E então ele agora, depois de perseguidor, que era um perseguidor da igreja, é interessante falar de perseguidor da igreja, porque quando ele encontra Jesus, o que Jesus fala para ele? Paulo, por que estás perseguindo a minha igreja? Jesus não fala isso, mas Jesus fala, por que me persegues? Ou seja, quem persegue a igreja de Jesus não persegue a igreja, mas persegue o próprio Jesus. Então Jesus fala para ele, por que você está me perseguindo? E aí ele tem a sua conversão imediata e passa agora de perseguidor a ser perseguido. Então ele fala aos santos que estão em Éfeso. Quem são os santos que estão em Éfeso? Os crentes, aqueles que haviam aceitado a Jesus e que agora professavam a fé em Cristo. Esses são santos. E por que santos? Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós vivemos uma vida de santificação. Deixamos o pecado
E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais santificados nós somos, mais santos nós somos. Então, santos somos nós, que cremos em Jesus, que servimos a Cristo, que estamos vivos e vivendo uma vida de santidade e de aproximação a Deus. Então, tenha sempre em mente isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais santificado eu fico, porque Deus é santo. E à medida que eu me aproximo dele, eu me santifico. Então, é muito importante isso. Ele cumprimenta sempre também os crentes com a paz, né, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esta é a saudação que os cristãos utilizam. Alguns, né, falam a graça e paz, outra a paz do Senhor, outra a paz de Deus. Então, é uma forma de cumprimento entre os cristãos, para identificar que professam a mesma fé. Ele, nessa epístola, ele não tinha muito problema, a igreja de Éfeso aparentemente não tinha muito problema de fé específico, como tinha outras igrejas. Mas ele escreve para essa igreja porque algumas pessoas haviam se convertido, que vinham do mundo helênico e que praticavam religiões de mistérios e magia, e eles estavam confusos com relação à fé em Cristo. Então, Paulo os adverte para que eles deixassem essas práticas, porque essas práticas são abomináveis a Deus, e ele então exorta esses novos convertidos a professarem a fé em Cristo, tão somente a fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo está no controle do universo inteiro. Então é essa a ideia de Paulo, né? E a nossa ideia de que Deus está no controle. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, num mundo de pandemia, não pensem vocês que Deus não está no controle. Deus está no controle de tudo isso. Deus sabe o que está fazendo. Né? O vírus, a gente fica pensando por que isso, né? Mas os homens zombam de Deus, escarnecem, fazem tanta coisa, aí depois Deus manda um víruszinho de nada, e aí os homens ficam todos assombrados. Mas Deus está no controle de tudo isso. Outra coisa que também que Paulo fazia, né, a ênfase que ele dá na carta, que nós podemos perceber, é que alguns cristãos tinham um passado marcado pela imoralidade e bebedice, mas agora eles deveriam também abandonar essas práticas, né, essas imoralidades, a bebedeira, porque agora eles são novas criaturas em Cristo. Uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, ou seja, né, a vida da pessoa, quando aceita Jesus, ela muda. Muitas pessoas que vivem no alcoolismo, quando aceitam a Jesus, a vida dessa pessoa é transformada completamente, ela é liberta completamente do vício. É claro que cada pessoa tem um processo de libertação. Uns são libertos imediatamente, outros demoram um pouco mais, mas Jesus liberta verdadeiramente as pessoas que se rendem aos seus pés. A mensagem da carta, né, destinada à igreja de Éfeso, ele tinha duas temáticas: Jesus, a cabeça, e a igreja, o corpo. Eu quero me deter um pouco sobre isso. Jesus é a cabeça da igreja, não o cabeça, como alguns dizem. Por que não o cabeça? Porque o cabeça é o líder. O líder é o cabeça. É ele que guia. Mas Jesus não era o líder? Sim, mas não apenas líder. Jesus é a cabeça da igreja, porque é Jesus que comanda a igreja. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Quando Paulo perseguia a igreja, Paulo não estava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo o próprio Cristo, porque ele é a cabeça da igreja. Então, Cristo, como cabeça da igreja, ele tem a predominância na igreja. É ele que manda na igreja, é ele que dirige a igreja, é ele que conduz a igreja, é ele que instrui a igreja, é ele que diz para a igreja o que a igreja deve fazer, e não os membros. Os membros obedecem à voz de Deus, à voz de Jesus. E por que eu digo que Jesus é a cabeça? Porque o cabeça pode ser substituído a qualquer momento. Nós estamos vivendo aí no nosso Brasil, vou dar o exemplo do Brasil, temos o cabeça do Ministério da Saúde, que é o Mandetta, e a qualquer momento ele vai ser substituído, porque ele não está em consonância com os pensamentos do presidente. Então, o cabeça é substituído por qualquer um outro, mas a cabeça não.
Eu nunca vi transplante de cabeça. Nós já ouvimos falar em transplante de coração, de córnea, de rim, de pulmão, de fígado, de pele, mas de cabeça não. Nunca se viu falar que uma pessoa doou a cabeça para outra. A cabeça que eu falo é o cérebro. É impossível fugiu a palavra, um transplante de cabeça. É impossível isso. Não se faz transplante de cérebro. É impossível. E Jesus não pode ser substituído em nossa vida por nada. Por isso que ele é a cabeça e não o cabeça. O cabeça se substitui. A cabeça não. A cabeça é sempre a mesma. E Jesus é a cabeça da igreja e nunca poderá ser substituído. Ele sempre comandará a igreja, sempre será o comandante da igreja, o guia da igreja, ou aquele que diz o que a igreja deve fazer, o que não deve fazer, e nós devemos obedecê-lo. Então tenha Jesus como a cabeça da sua vida, porque você faz parte da igreja, e não como o cabeça. A cabeça é o que diz o que fazemos, que diz os movimentos que nós fazemos, né? Eu mexo o braço porque a minha cabeça dá o comando, eu pisco porque a minha cabeça, o meu cérebro dá o comando, e assim é a igreja. Jesus é o cérebro e a igreja são os órgãos, né? Os membros que obedecem aquilo que Jesus manda fazer. Além dessa temática que tem a carta, ele também tem outros, né, desdobramentos, né, outros assuntos que se desdobram em a consumação do plano eterno de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo e um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Então essas são as temáticas da carta que será desenvolvida no decorrer desse trimestre. Termino por aqui e desejo a todos uma boa quarta-feira e prosseguiremos em breve na próxima lição, com a lição de número 2. Um bom dia a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.